Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as, as formas de comunicação celulares, né? Os hormônios, que fazem parte do sistema endócrino no organismo. E assim, esse endócrino, ele é uma coisa que tem uma certa é, uma dose de, de estima em determinada viabilidade é, referente, né, celular. Ou seja, nós vamos criar variabilidade química para desaprender melhor os produtos de contrações, e nessa similaridade química ela é um produto de contrações que desencontra mais fácil a organização excitativa, né, no sentido da combustão química, que é uma referência que vai causar um diferencial de atenção celular. Esse diferencial de atenção celular, ele é a chave de reação cognitiva a partir do evento de desempenho motor, né? Desempenho químico. Então você tem uma diferença de razão química que deve ser atendida. Então faz parte desse empreendimento um aveludado, né, lógico, de desimportar habilidade química. E esse emaranhado é a célula, né? É a célula, só que é uma célula que está biologicamente alterada para desatender esses sentidos com capacitância lógica mais apurada, né? Você tem um acordo que diz atenção conforme o tempo e o empreendimento do ser nessa mecânica, nesse conjunto, que é o conjunto de organismo, que é um indivíduo. Você tem essa correlação lógica das células por força de interação. E essas forças são forças de interações com todos os tipos de energia possível. Até porque está na gravidade do empreendimento de sobrevivência celular, né? Elas se alimentam e sobrevivem desse conjunto. Elas fora desse conjunto, elas ou vão tomar outra característica, ou vão morrer, ou vão ser decompostas, né? E aí o que a gente precisa de falar? A gente precisa de falar que isso é uma forma de crédito, né? Você precisa de desarmar-se acreditando fisiologicamente para desorganizar a bioquímica, a síntese química que vai desacordar a célula no sentido de comunicação mais específica, né? Então, nos outros vídeos a gente já chegou a falar dessa especificação, que é um padrão de reação sobre esses eventos, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver mais um empreendimento hormônico, harmônico no organismo, que desenvolve hormônio, que é a tireoide. Mas antes de falar da tireoide, né, eu queria colocar algumas questões aqui, ó, né?
Vocês conhecem o telefone, né? Esse telefone celular ou smartphone, ele é algo que foi desenvolvendo ao longo dos anos e que desempreendem muitas funções além de um telefone convencional, não é mesmo? E aí a gente tem isso para a célula e a acessulação dela sobre eventos de desorganização química, porque dentro desse empreendimento de desatender razões de interpretação de ondas, né? Ao mesmo tempo você tem para as células do organismo, desinterpretando ondas e desatendendo reações a elas. E cada reação que você digita no telefone, ela não procura desenvolver o eco dessa reação. Você tem um momento de dígito e desse momento de dígito ele desenvolve o eco, e o eco é transmitido a uma banda de energia que é pelo satélite, pela antena de comunicação, e essa banda se conecta a esse eco e cria um vetor desse eco que vai encontrar a referência dele, né? Ou seja, vai mandar para o receptor desse eco, porque aqui a gente tem instalado um receptor de eco também, que significa o nosso número, nossa identidade. E a mesma coisa acontece com o organismo nesses ecos de instalação. Outra coisa, não só em nós, mas nos vegetais também acontece isso, ó, hormônios vegetais. Mas outra coisa, esses ecos, à medida que vai passando o tempo e vai desenvolvendo esses acordos de telefonar, você não vai criando lista de contatos, né? Você vai criando até mesmo melhores desenvolvimentos desses ecos, que são os aplicativos de intimidade. Vamos ver o que são aplicativos. E aplicativos, né? Vejam só. Aplicativos, eles são movimentos, né? São operações lógicas dentro de processamentos, né? Dentro de placas de processamentos que procuram os ecos de referência a serem processados, ou seja, os dados, né? Assim como a gente digita no telefone convencional, dados, né? Então vamos escrever isso aqui, ó. Telefone convencional. Nós temos o aparelho de intercomunicação. E esse aparelho de intercomunicação, como que ele funciona? Ele tem sua identidade, né? Ou seja, seu código. E aí ele tem a sua chamada de interar código, né? E aí, então, o que acontece? Ele se torna um interante e consegue se interar, né? E aí, quando a gente soma um código mais um código, a gente tem uma ligação. E quando um código chama outro, a gente tem uma chamada.
E aí vamos desenvolver esse intelecto aqui, ó. Vejam bem. Que isso vai facilitar muito, né? Você tem aqui uma antena, né, bem alta, que vai desenvolver o raio, né, um raio grandão, dependendo da velocidade, ó, do kilowatt de transmissão. Ela vai desenvolver assim, ó, dependendo da altura dela, ela vai desenvolver pulsos assim, ó, tchim, tchim, de eco-referência, né? Então, vejam só, ela tem ampliação bem grande, né? Essa é a antena de comunicação que a gente conhece das operadoras, né? Da Anatel, tal, operadoras de celular. Aí o que a operadora de celular ela vem e faz? Ela instala uma antena aqui que vai mandar uma outra onda que vai intercalar aqui, vai orbitar aqui. Então beleza. A gente tem essas ondas, ó, como folhas mesmo, né? Transmitindo. E aí, o que você tem? Aí você tem aparelhos que conseguem emitir para uma antena, né, antena de comunicação, que ela consegue emitir mensagem aqui, ó, interpretar essa banda que chega, né? Então você tem esse aparelho que consegue interpretar, e nesse aparelho você tem dígitos. E esses dígitos, eles dizem significar o efeito de onda que você vai fazer. Então, quando você tem um tempo de dígito, né? Tempo de digitar. E aí, nesse tempo de digitar, você digita, e aí você causa um efeito de dígito, F de dígito. E esse efeito de dígito, ele vai ser o códon. Esse códon, que é o efeito desse dígito, ele vai acionar essa banda aqui, ó, essa banda central. E ele acionando essa banda, ele vai ser refletido, né? Então, você tem esse efeito de código, F de código, acionando, abandona e sendo refletido, sendo tocado, né? Refletido, tocado. E depois desse toque, ele vai ser elevado. Ele é elevado a um aparelho com identidade de portar esse toque, esse aversionado, né? Esse toque aversionado, essa transmissão. Então é bem simples assim, né? Você vê, vamos de novo, ó, porque eu não escrevi direito ali, ó. Então, ó, o instrumento de mensagem.
né? Então você tem, ó, você tem uma banda maior que eleva todos os encontros. Os encontros, né? Você tem o satélite, antena. E aí você tem o aparelho digitador, que além do seu verso de identidade, chama um outro complexo de identidade para atender uma conexão. Então eu tenho esse aparelho que 1, 2, 3, esse 1, 2, 3, e aí eu digito nesse aparelho que é 1, 2, 3, ó, eu tenho aparelho 1, 2, 3, eu digito aparelho 4, 5, 6. E aí ele faz um efeito de onda, né? Ele faz assim, ó. 01, 02, 03. 04, 05, 06 e manda. Aí olha o que acontece. Tchan. Ele manda isso aqui, ó. E aí essa banda aqui, ó, ela entra em contato com essa aqui que tá vindo. E aí esse choque aqui, ó, ele vai gerar um ponto. Vai gerar um ponto com um vetor. Esse ponto com vetor, ele vai vir pra cá, ó, e vai buscar, né, ser desparticulado, né, para o aparelho 4, 5, 6. Quatro, cinco, seis. Na verdade, a gente não digita aparelho aqui não. A gente digita só 4, 5, 6. E aí o aparelho 4, 5, 6, ele tem aparelho 4, 6, o aparelho 4, 5, 6, ele tem uma placa de recepção desse efeito de onda gerado no final, né, do digitador de desencontro de onda sob demanda da antena. Então olha que legal, né? E aí esse aparelho aqui, ó, ele vai conseguir acessar esse, porque sobre à medida que ele abre o canal, ó, se o aparelho 4, 5, 6 abre o canal, ele começa a operar em função de um campo eletromagnético instalado pelo aparelho, que é o
microfone de recepção, microfone de envio e fone de recepção. E vice-versa, né? Então olha que legal, cara. Muito legal mesmo, né? Todo o aparelho ele tem um fone de ouvido e um microfone de fala. E como ele tem um campo aqui, ó. O campo que interfere a partir do microfone e da onda que é digitada nesse campo, ele é descomposto por condução elétrica, por efeito elétrico, por F elétrico, que é a distorção no efeito elétrico, e consegue ser transmitido no canal. Transmitido no canal aberto. E aí você consegue instalar mensagens, né? Você instala mensagem. Então você tem um transporte. Instala mensagem. Graças a essa química, né? E a mesma coisa acontece no organismo. Você tem instrumento químico de fazer transporte. E só uma coisa, né? Vocês sabiam que existem, né, com essa nova, com a internet, você consegue teletransportar vídeo, né? Sabia que dá para teletransportar vídeo? Porque vídeo se decompõe em onda e consegue ser recebido por fonte, por tela. Então você tem o teletransporte de tela. Só que você consegue decodificar esse teletransporte em vários tipos de códigos. Principalmente o código genético, né? Uma área nova. Mas será que é nova assim? Bom, vamos continuar. Então você tem a evolução desse aparelho e dessas operações telefônicas que demonstram para nós, né, nesse sentido de operação, comunicações mais inteligentes entre o organismo, que é o que os hormônios fazem, né? Eles disparam a partir de instalações de reações, efeitos mais desapontados por esses produtos metabólicos. E aí os produtos metabólicos, eles vão criando uma lista de contatos na repartição desse órgão, né? Então você tem uma lista de contatos na repartição do órgão. Por quê? Porque a célula sofre despreendimento
da artificialidade de operação humana. Porque ela tá ligada, né? Ela, tipo assim, sabe quando fala está ligado? É que ela tá antenada com o organismo, né? Esse órgão ele tá antenado. Então, ele quanto mais ele faz operação, ele cria uma lista, ele trabalha para eficiência. Então, essa lista ela representa a eficiência de produtos metabólicos. E aí você tem operações cada vez mais eficientes. Aí você tem o empreendimento de atletas, de heróis, né? No sentido da analogia. Então vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa. Teletransporte. O teletransporte seria o processo de moção de objetos de um lugar para o outro com transformação de matéria em alguma forma de energia e sua posterior reconstituição em outro local. Tudo bem, até então a gente não tem isso, mas a gente tem algo parecido, né? Então isso é muito legal. E pensando desse ponto de vista, você vê como que isso é fácil, porque você começa a acreditar no gravar de pessoas, ou seja, de antenas de reprodução das pessoas. Então você consegue use só para o imaginário mesmo, né? Gravar códigos de antenas de pessoas. Se você tem uma pessoa e aí você quer gravar ela em você forma espelho de massa, fazendo o que? Você clona o código de formação lógica dessa pessoa. E aí você começa a ligar esse código em aplicações que conseguem se desenvolver por comparação de produtos em respostas já em produtos em dados colhidos. E isso é muito interessante porque acontece demais de pai para filho. É só os pais que voam que não vê, né? Ficam voando, mas o filho imita muito o código do pai. Até isso é o código genético. Só que existe esse empreendimento teatral já há muito tempo. Então o teatro ele cria canal de comunicação de massa parecida. E aí você tem o ensaio de cena que desencana a aparência e desinforma com o passar de tempo mais camadas de equilíbrio dessa aparência. E aí você tem acordos de desinformação de cenas, né? De cenas, de aparência, de processamentos e vice-versa, cara. Então, veja só, de uma informação orgânica que a gente estuda, a gente consegue desestimular várias e utilizar isso no corpo de empreendimento vivo, né? Vejam só.
nós temos complexos aqui, ó, de impressoras, né? E impressoras, ó, você tem impressões. Impressoras se desenvolvem desempreendendo impressões, né? E impressões, elas são trabalhadas sobre as assinaturas das massas. Então você consegue desassassinar massas, assinar massas, assinando massas, né? E aí você consegue criar impressoras humanas. Impressoras humanas. Mas muito mais do que isso, você consegue criar impressoras humanas com ajudas de fontes de transmissibilidade de códigos. Porque se você quer fazer uma transmissibilidade de massa, transmitindo massa por teletransporte, você utiliza um transmissor de partículas de som, um transmissor de partículas de ondas eletromagnéticas, de luz. E aí você utiliza uma massa já pré-ensaiada, ensaiada para aparecer efetora. E pronto, você tem o Frankenstein. Tá, vamos deixar de conversa fiada, porque já deu, né? Pré-ensaiada. Frankenstein, vamos ver aqui se a gente tem. Frankenstein. Você tem o Fred Krueger também, ó, que consegue mexer com o sonho, ligando no sonho, né? Ligando no sonho, fazendo operações no sonho, aqui, ó. Frankenstein. É mais ou menos nesse sentido do Frankenstein, costurando o corpo, mas costurando um corpo a partir de ondas, né? A partir de transportadores, ó. Transportadores. Então existem pessoas que são exportadores dessas dimensões, né? Agora nós podemos falar, né, de um produto que é orgânico, a tireoide. A tireoide, ela é uma glândula. Então a tireoide é como se ela fosse o aparelho, né? A tireoide, o aparelho, né? É receptor e desondulador de bandão, né? Desondulador, foi esse o termo que eu usei? Deixa eu ver aqui, ó. Aversionando a banda. Refletida. Vamos pôr desaversionando, então. Desondulador. Desinvertendo a onda da bandona. Da
Deixa eu ver aqui. Do bandão. Por quê? Porque você mexe em um pulso de frequência. Não são vários pulsos. Porque a onda ela é pulsátil, né? Então a tireoide, a contração da tireoide é pulsátil. E ela pulsa moléculas endereçadas a corrente sanguínea. Então, é a partir disso, ó, pulsátil. Vamos lá de novo, ó. Tireoide é uma glândula em forma de borboleta que fica localizada na parte anterior do pescoço, sobração da traqueia. Os hormônios produzidos por ela, T3 e T4, T3 e T4, teraiodotironina e teiroqueceína, respectivamente, agem em nosso corpo e metabolismo dessa nossa forma fetal até a senilidade. Então, agem no nosso corpo e metabolismo dessa nossa formação fetal até a senilidade. Tá, isso aqui não é importante agora, é importante frisar nesse conjunto de células que foram agravadas para desempenhar melhores papéis biológicos, bioorgânicos dentro de nós, a partir dos nossos créditos de metabolismos nela. Então, você pode apalpar a sua tireoide aí, ó. Você pode apalpar a sua tireoide aqui, ó. Vai apalpando o pescoço que você vai achar ela aqui, ó. Bem nas primeiras vértebras. Então vamos ver aqui, ó, uma lâmina de tireoide. Lâmina de tireoide. Então você tem umas lâminas de células e você vê que as células elas têm diferentes tamanhos porque elas desenvolvem a especialização por desarritmar movimentos que o ser faz durante o dia. E aí tem esse desemprego da glândula a partir do crédito que você desenvolve nela. Por isso, pessoal, que é muito importante fazer atividade física, porque a atividade física garante o emprego de células e essa garantia ela consegue haver e acionar você e sua saúde, porque a saúde é o equilíbrio do corpo inteiro. Então é bom cuidar dessas partes, principalmente quando a gente tem uma superação entre elas, que é a comunicação. Tá? É uma comunicação muito inteligente. Então vamos falar desses hormônios aqui, ó. A harmonização por produtos metabólicos. Então você tem esses óleos, esses digestões da célula. Que formam produtos associativos. Esses produtos associativos eles são importantes porque eles têm instalações receptivas. E quando você tem instalações receptivas, você tem aquilo que a gente chama no dia a dia de expectativa. Né? Então,
as receptivas elas ficam com expectativa alta ou baixa, né? Então você tem, se você alimenta células com produtos metabólicos, você tem expectativas dessas células. E aí você tem, expectativas altas e baixas, que é o que a gente chama de feedback. Porque esse alimento aqui, é a mensagem. É uma ação que vai empreender uma reação. Então é uma mensagem, entendeu? Beleza? Então isso é a harmonização, é a mensagem que vai sofrer metabolismo. E a mensagem que a gente viu aqui, é semelhante. Você tem esse aparelho desenvolvendo metabolismo e esse aparelho, o aparelho 1, 2, 3 e o aparelho 4, 6 desenvolvendo a recepção. Quando há essa recepção, chega a mensagem, o ponto final, que é esse ponto transmitido aqui, né? É o ponto final, esse daqui, E se chega o final, chega o vetor de mensagem que vai provocar uma... Então você tem aqui, se chega o ponto final, chega o vetor que vai provocar reação lógica no receptor. E aí o receptor da tireoide vão ter... Você vai ter o triodotironina. Triodotironina. O T3. T3. Terá aí, interaí, iodaraô, teiraô, onina. Então você tem esse hormônio. Eu gosto de ler de trás para frente também, porque a mensagem que chega ela pode desembaralhar, né? Então pode ser assim, Aninohitodoirte. Aninohitodoirte, né? Então, tá vendo como uma mensagem ela pode sofrer vários entendimentos? Então você tem várias variações de entendimento. Então você tem variações de reações para essa mensagem. E vamos ver, vamos ver lá. Triodotironina. Triodotironina é um hormônio produzido e secretado pela tireoide juntamente com a tiroxina, sob estímulo do hormônio liberador de tireotropina, o TSH. A gente viu que é a hipófise, né? Pela hipófise, e desempenha um papel importante na regulação do metabolismo e do fornecimento de energia para todo o corpo. Então você tem metabolismo, e fornecimento de energia. Para todo o corpo. Vamos ver aqui isso.
Então, você tem essa mensagem e você tem, você tem atrativos materiais. E o que desenvolve? Sendo desenvolvidos por recebimento de energia. Então, se tem uma coisa que o organismo gosta é de energia superior, porque ele consegue movimentar com energia superior. E não só movimentar, mas garantir o funcionamento de aplicativos instalados, ou seja, processamentos de sensações. Então, eis a questão. E tudo que ele consegue, toda atividade que ele consegue fazer, o organismo, e ele consegue ganhar energia fazendo, ele se sente muito bem, porque ele consegue funcionar e funcionar vários tipos de aplicativos em tempo integral e fazer vários tipos de processamentos. Então isso é muito empreendedor para o organismo, né? Ele fazer isso. Então o que vai acontecer? Toda atividade que causar isso nele vai ser um atrativo. Então ele intuitivamente vai elevar a tireoide a liberar a T3, a triiodotironina, porque ela vai avisar o organismo sobre esse efeito metabólico seguro. Entenderam? Então, eis a triiodotironina. Então, esse nível seguro vai gerar esse feedback para o organismo. Essa questão. E agora, e a tiroxina? O que será que ela faz? Tiroxina. Tiroxina. Iro, né? Você ficou irado e aqueceu. Ina. Anisiqueorite. Hit é uma frase, né? Tiroxina. T4. Vamos ver do que se submete o T4. Tiroxina. T4 é a sigla para tiroxina, também chamada de tetraiodotironina. Vamos lá. Tetraiodotironina. Trata-se de um hormônio que é produzido pela tireoide e que atua na regulação de diferentes processos do corpo humano. Regulação de processos, como a regulação da pressão arterial. Corpo. Regula a pressão arterial de outros aspectos do metabolismo do paciente. Aspectos do metabolismo. Vamos ver aqui. Também chamado de T4.
corresponde servem para regular o metabolismo. A tireoide armazena quantidade suficiente de hormônios. Armazena para suprir o organismo humano, cerca de 30 dias sem nenhuma síntese de novos hormônios. Além disso, existe uma grande reserva de T4 no corpo, pois esse hormônio apresenta baixa reciclagem grande reserva de T4 no corpo. Baixa reciclagem e se encontra principalmente na circulação. Tem, grande reserva e presente na circulação. Então vamos lá. Sintomas hipotireoidismo, portanto, apresenta funções. Aumento do número do tamanho das mitocôndrias. Isso aqui é interessante. Então você tem aumento da mitocôndria, aumento do transporte de íons, principalmente através da bomba de sódio e potássio, ATPase, e que consome ATP, e portanto aumenta o calor liberado pelas células. Que legal. Aumenta o transporte de íons, calor e bomba e ATPase. Um maior metabolismo necessita de mais energia. Dessa forma, há um aumento de catabolismo, degradação de carboidratos, lipídios. Então, catabolismo, aumento de catabolismo. Maior necessidade de energia leva a um maior fluxo cardíaco, frequência cardíaca, contratilidade cardíaca e pressão arterial, o que, portanto, aumenta o aporte de oxigênio para as células. Legal. Aumento de oxigênio. Tudo isso está ligado. Um maior aporte de oxigênio leva a uma necessidade de melhor oxigenação no sangue, portanto ocorre aumento da frequência e profundidade da respiração. Aumento da respiração. Um aumento da motilidade gastrointestinal. Tudo aumenta. Vamos ver. Há uma excitação nervosa, aumento da ansiedade, estado de alerta. Aumento do estado de alerta. E geralmente secreção das glândulas endócrinas são estimuladas. Estimula glândulas endócrinas. Tá, vamos ver aqui, É porque essa é uma glândula exócrina, né? Glândula exócrina. Mantém sua conexão com o epitélio. Então a gente tem 3 tipos de glândula. Cadê? Sua conexão com o epitélio, do qual se origina, possui ductos tubulares formando células. Deixa eu ver aqui nessa imagem. A glândula exócrina, que manda para fora, e a glândula endócrina, que manda para o sangue, para capilares sanguíneos. Então essa é uma glândula vamos ver aqui, tireoide é uma glândula exócrina, endócrina.
endócrina. Então a glândula endócrina, tipos de glândula. Exócrina, lançam seus produtos para fora do corpo através dos ductos. Endócrinas, lançam os seus produtos na corrente sanguínea. E mistas ou anficrínicas, atuam ao mesmo tempo como glândulas exócrinas e endócrinas. Perfeito. Então é uma glândula endócrina, sim. Beleza, aqui ó. Então vamos ver aqui. Você tem a tiroxina. E aí ela é uma mensageira também, né? Titeraiodo heteraiodo tironina. Então tá, você tá bem no ambiente. Aí de repente tem um som, tem um efeito no ambiente, F ambiental no ambiente, que seu corpo não está regulado para esse tipo de chamada, né? Um efeito ambiental, uma chamada desprogramada, não estava programado. E aí acontece o que com o seu corpo? O seu corpo, ele ó, se abambece por conta desse efeito no ambiente. E aí o que acontece? Com esse efeito, o hormônio ele é liberado para harmonizar o organismo em busca de reconhecer esse tiro que se desanima, né? Ou seja, esse tiro que desanima, né? Tiro que desamina. Tiro que examina. E aí você vai ter que examinar isso aqui para ver se você coloca esse efeito ambiental, né? E o organismo ele vai buscar colocar esse efeito ambiental na instalação como um reconhecimento de mensagem, né? Ou um reconhecimento de F ambiental que estava desprogramado. Aí você vai programar o seu organismo para conhecer. E essa programação, o que vai fazer? Você vai precisar de regular o processo do corpo, a pressão arterial, porque o desconhecimento disso te causa medo, né? Olha só, o medo do desequilíbrio. Aspectos metabólicos, você vai gastar mais energia. A mitocôndria, logicamente, ela vai crescer porque ela vai ter mais um na lista de contato, mais um som F na lista. Então vai crescer a mitocôndria. Aumento do transporte de íons, né? Você vai, é lógico que você está sendo desanimado, né? Você está sendo filmado, mais ou menos nesse sentido. Então você vai ficar com calor alto porque você está desadaptado a esse exame, né? O aumento do catabolismo, você vai precisar de mais energia. Por quê? Porque você tá sofrendo esse desequilíbrio, né? Esse efeito, né, de risco. Você aumenta a oxigenação. Por quê?
por conta do aumento do gasto de energia. Aumenta a respiração por conta do aumento do gasto da necessidade de oxigênio, né? Você precisa de queimar, colocar o óleo para queimar no organismo. Você coloca o óleo, para aquecer. Para aquecer, olha só, esse estado aqui, ó, para manter o equilíbrio, para buscar. E esse olho para aquecer é olhar para a fonte, né? Olhar e investigar a fonte de F ambiental. Investigar o F ambiental, que é a fonte que está causando esse tiroxina, esse tirodesamina. Aumento da motilidade gastrointestinal, obviamente, né, porque você vai estar com adrenalina e aqui é onde que mais absorve energia. Aumento do estado de alerta, é o medo, né, e estímulo das glândulas endócrinas. Você vai mandar mensagens, começar a mandar mensagens para o organismo dizendo que algo está acontecendo e que precisa de regulação. Então é mais ou menos isso, né? Então, imagina, você está num ambiente e você escuta um tiro. Opa, tem um tiro, né? Salve-se quem puder. Ou você está num ambiente e alguém chega e te dá um empurrão, alguma coisa assim. A gente chama atenção, dependendo dessa familiaridade ambiental ou desfamiliaridade ambiental, desprogramação, você faz broncoconstrição, você se constrange. E para manter o estado normal, para não se constranger, você libera tiroxina. Então, tiroxina, vamos pôr aqui, ó. Para não se constranger. Abaular. Sabe o que é abaular? Constranger? Vamos lá ver. Constranger. Tornar ou ficar embaraçado, envergonhar. Comprimir espaços anulados, né? Então constranger vasos. Então vamos lá, imagens. Então olha só, isso aqui é um constrangimento de um vaso. Você tava assim, aí você escutou o tiro, você ficou assim, ó. Vasos sanguíneos. Vamos ver o que eu conheço. Broncoconstrição. Aqui, ó. Então é mais ou menos isso aqui, ó, que acontece. Tem essa constrição. E acontece muito no pulmão. Esse abaular aqui, ó. O que é abaular? Vamos ver aqui, ó. Um músculo liso presente na parede brônquica que se contrai, levando a uma redução na passagem de ar pelas veias. Então, para evitar essa passagem, você gasta muita energia. O que é abaular? Abaular. Passar e possuir forma de um baú. Ter formato de baú. Então não é isso, né? Não é isso. Mas é isso aqui. Broncoconstrição, constrição de vasos, né? Então beleza. Tiroxina. Para não se constranger. E por último, então, a gente vai falar do
hormônio calcitonina. Aumento da velocidade. T3 e T4, aumento da velocidade das reações químicas na maioria das células do corpo, controlando o metabolismo. Agora, calcitonina. CT é um hormônio proteico. Calcitonina, CT, é um hormônio proteico sintetizado pelas células parafoliculares da tireoide. A calcitonina diminui os níveis sanguíneos de cálcio e de fosfato inorgânico por ação sobre os ossos, fundamentalmente. Então vamos ver, calcitonina faz sentido, diminui os níveis sanguíneos de cálcio e de fosfato inorgânico. Então você tem a diminuição de cálcio e diminuição de fosfato inorgânico. Por ação sobre os ossos, fundamentalmente. Ação nos ossos. Então você vai ter diminuição de cálcio, quase sempre significa uma hipocalciúria. Não, hipocalciúria é diminuição de cálcio nos ossos. Deixa eu ver aqui, calcium diminui níveis sanguíneos de cálcio e de fósforo. Então é calciúria, é hipocalcinemia. A hipocalcinemia é a concentração total de cálcio menor que 8,8 mg por decilitro, ou menor que 2,20 milimols por litro, na presença de concentrações normais de proteína plasmática ou concentração. Então é isso aqui, a condição que o sangue apresenta quantidade insuficiente de cálcio. Então, para regular a quantidade do sangue de cálcio, você tem esse hormônio, né? Hipocalcinemia. E diminuição de fosfato inorgânico. Vamos ver o que é o fosfato inorgânico. É um íon fosfato. É um íon poliatômico ou um radical. Então você tem aqui, ó, íon. Íon, ele é um agitador, né? É um radical consistindo de um átomo de fósforo e 4 de oxigênio. Um ATM de fósforo e 4 de ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Aqui quer dizer que a gente tem P mais 4 P vamos lá. Tem a carga formal de -3, sendo denotado como -3. Vamos ver que se eu acho que massa molecular, ele tem a massa molecular de 94, fórmula molecular quase 95, estruturas, dados. Não achei o oxi dele. Vamos ver aqui, ó.
No campo bioquímico, um íon de fosfato livre em solução é chamado de fosfato inorgânico. Então é isso. Para distingui-los dos fosfatos existentes nas moléculas de trifosfato de adenosina e DNA, o DNA ou mesmo RNA inorgânico. É denotado geralmente como PI. Então você tem o pi, pesão e zinho. Ixi. Então você tem o pesão igual izinho, pesão e izinho. Fosfato inorgânico pode ser formado pelas reações ATP, adenosina de fosfato com formação de ADP ou AMP, correspondente à liberação de íon fosfato. Ações em sistemas vivos, íons de fosfato podem ser criados pela hidrólise, fórmula na agricultura. Vamos ver o que ele faz no organismo. Porque, você tem esse I, que é um eco, fosfato inorgânico, função bioquímica. Função, vamos ver se a gente acha essa função. Essencial para os processos biológicos como formação dos ossos e dentes. Então aqui, formação de ossos e dentes. Encontrado em rochas fosfáticas. Legal. Então ele tem um densificador, né? Você tem o fosfato, né, inorgânico, ele consegue adensar matéria. O que é adensar matéria? É você desidratar com qualidade. Adensar matéria orgânica é desidratar da forma correta, ou seja, com as trocas corretas. E sabe como que a gente faz isso? Desidrata? A gente precisa de um volatilizador bom, né? Algo que suga e volatiza a partir de trocas que são bem adensadas, bem indexadoras. E aí você tem esse pizinho, adexando, e aí o i ele se torna um indexador, uma mensagem. Sabe quando as pessoas falam assim, você tem mensagens orgânicas produzidas por isso, né? Acredite ou não. Então a calcitonina ela vai agir nos ossos, ajudando a indexar os ossos, né? Aqui, ela vai ser a hélice TONina. Então ela vai fazer trabalho com esses sais, né? Calcitonina, né? Se você pegar aqui o cálcio, ele é um mineral, mas ele é viabilizado pela engenharia orgânica, né? Você tem uma viabilidade desse mineral por um destratado orgânico, uma troca, uma indexação de cálcio. Então isso é uma arte de inscrita viva, né, de células e metabolismo. Então o cálcio é um mineral essencial para a formação e manutenção da saúde dos ossos. Super interessante essa célula que desempreende essas funções, né?
Então isso, cara, mensagens, elas podem ser de todos os tipos e podem ser especializadas. E o exemplo disso é o nosso organismo. E outro exemplo disso, né, são telefones. Telefones que conseguem encontrar aplicativos em smart, conseguem encontrar viabilidades de equilíbrios entre os códigos de processamento, que significam para nós esses aplicativos, e que conseguem até teletransportar ondas a partir de campos que sofrem desorientação pessoal. Então a gente tem um campo de desorientação pessoal. Nós temos campos de desorientação pessoal. Então a célula, ela não desorienta campo. A semente, célula, semente, verbos. Então você tem a mensagem também, mensagem e os códigos. E aí você tem código preso e código livre. A natureza é um código livre, só que a natureza prendeu. A natureza é um código livre, mas ela aprendeu alguns e se familiarizou com essa prisão. E agora ela empreende por aprisionamento. Empreende por aprisionamento. Fazendo o quê? Descodificando relações com códigos. E essa descodificação é esse lado aqui humano sendo revelado. E ficcionalmente você tem o Fred Krueger entrando em sonhos, né? Viajando nos sonhos, decodificando os sonhos, né? Você decodifica sonhos, né? Você transmite para telas, faz essas aplicações, transmite mensagens mais inteligentes, porque é um empreendimento celular, E aí você tem essas costuras na ficção do Frankenstein, né? Frankenstein fala assim, ó, Tô treinando inglês, ó. Frankenstein. É onde eu chego lá. E aí na literatura a gente tem essa ficção, mas é algo que o nosso corpo já faz esse invés de solução para lidar com relações sociais já há muito tempo. E sabe como que é? Foi como eu disse, a gente decodifica reações de pessoas, principalmente quando a gente passa muito tempo com elas, porque a gente meio que clona o trabalho de processamentos de dados de uma pessoa e encena eles em nós. Então a gente costura processamentos das pessoas em nós e desacessa eles como aplicativos. Como essa questão de aplicativos, entendeu? Porque são códigos, né? A natureza é código. Que desorganizam
essa liberdade de transmissibilidade sobre esse terreno de dispartição lógicas, né? Bonito ou não, esse foi o vídeo da tireoide, desse empreendimento celular. E aí, né? A gente se vê então, né? Calcitonia, é isso mesmo. A gente se fala então no próximo vídeo, que a gente vai falar da paratireoide, que são complexos instalados, né? Órgãos instalados na tireoide que trabalham juntamente com a tireoide também, desempreendendo melhor o organismo sobre essas mensagens, para desatar as contrações de dúvidas, né? Os desesperos de funções desatiradas por códigos no meio ambiente que fazem torções nos músculos e mudam o caráter de associação das pessoas por descomposição daquilo que elas empreendiam saber, né? Então existem essas motivações de combustões motoras, né? Até porque nós somos máquinas combustivas, né? Máquinas que desempreendem-se nessa orbitariedade de normatização de estados, né? Para nos conhecer e nos suportar. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo então, e um abraço a todos. Fui.